Quantas vezes eu tive que me diminuir para caber no mundo do outro. E isso foi uma das piores experiências que eu já fiz comigo mesma. Porque isso, antes de ser uma traição com o próximo, é uma traição com a gente mesmo. Eu cresci em um ambiente onde eram pessoas que estavam ocupadas demais, às vezes com as suas questões emocionais ou materiais, que fosse. E como qualquer outra criança, eu queria pertencer àquela família. Eu queria estar naquela família, eu queria ser vista pela família, como qualquer outra criança. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Não foi desta forma como a gente espera. E eu sempre fui uma criança muito chorona, e eu sempre ouvia a frase de que eu era muito sentimental, que eu era muito sensível. E eu cresci de uma forma que eu entendi isso como uma forma subjetiva. E foi ruim para mim, porque para mim pertencer então àquela família, já que eram pessoas muito racionais, eu comecei então a racionalizar as minhas emoções, porque não era bem assim o que eu estava sentindo. As pessoas que estavam ao meu redor não sabiam o que eu estava sentindo, porque eles também não se permitiam a sentir, ou a falar sobre o assunto, ou a ter empatia, ou seja lá o que for. As coisas foram como elas tinham que ser. E aí o passado a gente não consegue mudar, mas eu percebi o quanto eu me diminuí, o quanto eu deixei de me aceitar para pertencer àquela família, de deixar ser quem eu sou, então eu comecei a racionalizar mais as coisas, porque as coisas eram resultados, eram formas, e aí eu sempre fui em busca de racionalizar as minhas emoções, por que tais comportamentos, e aí eu fui cada vez mais me autoconhecendo, tive várias dificuldades, né, várias situações de percas na família, mas eu aprendi muita coisa também dentro das minhas várias versões, que é hoje parar de me diminuir para caber no mundo do outro. E aí como eu fiz isso, né? Então quais eram os comportamentos que eu tinha para me diminuir para caber no mundo do outro? Às vezes, uma pessoa me trouxe uma folha de um parque, sendo que às vezes eu queria estar no parque. Às vezes eu queria, né, estar dentro de uma biblioteca e a pessoa entendeu que muitas vezes eu queria um livro, ou que eu estava insatisfeita, ou que eu não sabia bem o que eu queria. Então, às vezes a gente só está no lugar errado, com as pessoas erradas, que têm gostos diferentes da gente, que talvez nem esteja alinhado para os lugares onde eu quero ir. Só que essas sequelas que eu tive, né, da minha infância, então a sensação de abandono, a sensação de que as pessoas podem não voltar porque eu sou demais, né, só porque eu quero ir para dentro de uma biblioteca, ou porque eu quero ir especificamente num parque X, porque aquilo é que me faz a diferença do meu dia a dia. E talvez essas pessoas não entendam isso. Só que eu aprendi, né, na minha infância, um sentimento, né, de abandono. E aí, então, eu preciso me diminuir, porque aí a pessoa fica. A pessoa não vai embora. A pessoa não vai me abandonar. Então, eu comecei a me adaptar dentro do que a pessoa podia me oferecer. A pessoa podia me oferecer só X. E aí, então, eu sou uma pessoa que eu vou atrás do Y, do Z, do H, eu volto pro A, e aí não importa, porque eu volto pro X, mas não quer dizer que o que ela tá me entregando não é bom, que não é os... Ai, porque eu sou uma pessoa ingrata. Não, não é sobre isso. É que talvez, às vezes, a pessoa nem queira ir para um parque. Às vezes ela nem sabe qual é a sensação de estar dentro de uma biblioteca. E tá tudo bem. A questão não é sobre a pessoa. A questão não é sobre o que ela pode oferecer ou não. Ela tá dando o melhor que ela tem. E é sobre isso. É sobre a essência da pessoa. Então, quantas vezes a gente se molda para caber no mundo da pessoa porque a gente, na verdade, tem medo do abandono. A gente tem medo de ser demais, de estar pedindo demais. E às vezes aquilo é só seu mínimo. Às vezes aquilo só é o que você só quer. É simples assim, eu só quero. Eu não preciso justificar, eu não preciso explicar o porquê que eu quero, eu só quero. E aí quando você começa a andar com pessoas que estão na sua caminhada, que entendem o que você está falando, você entende que você tem que parar de se explicar.
Você não precisa justificar porque você quer estar dentro de uma biblioteca. Você só quer ir e a pessoa vai te levar, vai estar lá com você, porque entende totalmente a sensação que você tem de estar dentro de uma biblioteca. Não é que você é estranha. Talvez você só esteja andando com as pessoas erradas. Talvez as pessoas que te ensinaram de que você tinha que caber naquele mundo fosse o certo. Mas e se não é o seu certo? É o certo só daquela pessoa? Ou ela talvez esteja repetindo também o que os pais dela ensinou, né? Então eu comecei a entender que eu estava andando com as pessoas erradas, que eu estava me relacionando errado com as pessoas. E aí não é sobre elas, é sobre mim. Então, no contexto não é sobre a outra pessoa, é sempre sobre você. Como você anda dentro dessas relações. É você se auto-observar, é você observar por que que eu tô aqui? Por que que eu tenho que me explicar muito? Por que que eu tenho que dizer? Eu tenho que desenhar para a pessoa? Por que que aquilo é importante para mim? Sendo que você sente dentro de você que aquilo é importante. E aí eu entendi que eu só repetia as relações, eu só repetia aquilo que eu aprendi na minha infância. Que eu aprendi que eu tinha que me moldar, me diminuir para caber naquele mundo porque eu queria pertencer. E aí, o que a gente faz é que a gente vai crescendo e vai repetindo isso nas relações do lado de fora. A gente repete isso no trabalho, a gente repete isso no casamento, ou no namoro, repete isso nas amizades, repete isso conversando com o cliente. A gente repete várias vezes, porque é uma forma que o nosso corpo, o nosso cérebro trabalha. Ele tem dificuldade com a mudança. Só que a autoobservação, no fim, é você se conhecer, conhecer quem você é, mudar suas percepções e você começar a entender que você tem que, às vezes, mudar o ambiente que você convive. Você precisa mudar seus hábitos, só que você só consegue mudar algo olhando para dentro, olhando para você mesmo, olhando para seus comportamentos, olhando como você reage com as pessoas. E aí, mas eu já aprendi, tá bom, eu sei como eu reajo. Mas você continua repetindo? Você continua fazendo a mesma coisa? Então nada vai mudar. Porque é como você repetir uma receita de bolo que dá sempre errado. Ela vai continuar dando errado. Então você tem que mudar o ingrediente. Qual vai ser o ingrediente? O que você vai mudar em você? E aí a mudança precisa um pouco mais de persistência, precisa de você continuar revendo os seus comportamentos, você se auto-observar. E aí? Quando é que você está disposto a fazer isso por você? E aí vem aquela coisa, o quanto você está disposto a fazer isso pelo outro. Às vezes você faz mais pelo outro do que por você mesmo, porque olhar as dores dói, incomoda, assusta, porque a gente não sabe o que faz com aquela informação. E aí é que tá. Então, quem são as pessoas que estão ao seu redor? Eles te ajudam a evoluir ou você ir para trás? Ou você manter onde você está e não se melhorar como uma pessoa para sua nova versão? Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever para os próximos vídeos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Freire, eu sou uma mentora de alma para que você consiga resgatar a sua essência e você amar a sua nova versão. Um beijo!